Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre recuperação de créditos tributários. Eu sou o professor Felipe Guerra, sou contador e empresário contábil há mais de 10 anos e atuo de maneira muito prática com a parte de recuperação de tributos e consultorias tributárias. E nessa aula eu vou trazer para vocês uma visão geral do que é o processo de recuperação de créditos tributários e vou explicar em detalhes tudo o que você precisa saber, quais são os conhecimentos que você precisa ter e como é que você vai colocar esses conhecimentos em prática. Então, seja bem-vindo a essa aula, aproveite esse conteúdo, assista e reassista essa aula quantas vezes você quiser. Eu vou deixar disponível também esse mapa mental para que você possa seguir aí cada um dos tópicos e ficar muito seguro sobre o processo de recuperação de créditos tributários, tá? Então, sem mais enrolação, vamos começar o nosso conteúdo. Bom, pessoal, eu dividi a nossa aula em 4 momentos, tá? Primeiro, eu vou falar para vocês sobre a grande oportunidade que é trabalhar com recuperação de créditos tributários. Eu vou te explicar em detalhes por que é uma grande oportunidade, por que você deve aproveitar esse momento, aproveitar esse mercado. No segundo momento, na segunda parte da nossa aula, eu vou falar exatamente o que é que você precisa saber para aproveitar essa oportunidade e trabalhar com recuperação de créditos. Depois, eu vou te apresentar quais são os conhecimentos adicionais que você terá que adquirir para colocar em prática esse passo a passo, o checklist, e que você possa aproveitar essas oportunidades. E por fim, eu vou mostrar como é que é a prática do trabalho de recuperação de créditos, tá? Então, vamos lá, vamos começar por essa primeira parte da grande oportunidade, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a recuperação de créditos tributários, ela já existe há muito tempo, tá? Ela já existe há bastante tempo. Nós não estamos falando aqui de algo que é uma super novidade. É uma grande oportunidade, mas não é uma novidade. Para você ter uma ideia, eu trabalho com recuperação de créditos tributários desde 2006. E naquele tempo, quando eu conheci esse trabalho, já existiam algumas empresas, poucas empresas, obviamente, que trabalhavam com esse tipo de serviço. Mas o que é que eu consegui perceber de maneira rápida e que isso se comprova até hoje? É que a maioria das empresas, elas não sabem que elas pagam tributos indevidamente. Elas não sabem que estão pagando impostos a maior. E como elas não sabem, a maioria das empresas no nosso mercado, elas não estão aproveitando essa oportunidade de recuperar tributos que foram pagos indevidamente. E o que é interessante perceber é que a maioria dos profissionais também não sabem. Quando eu converso com contadores, converso com advogados e pergunto se eles já conhecem, a maioria diz que já ouviu falar sobre recuperação de créditos tributários, a maioria diz que conhece alguém que trabalha com esse tipo de serviço, mas não sabe efetivamente o que fazer e como aproveitar esse mercado. E eu vou ser até um pouco ousado aqui em dizer isso para vocês, pessoal, mas eu costumo dizer que a parte de recuperação de créditos tributários é a que melhor paga no universo tributário, é a que mais monetiza. Por quê? Porque você trabalha no êxito, você trabalha com um percentual daquilo que a empresa ganhou, ela recebeu. E quando a gente fala de tributos, nós sabemos que a carga tributária é alta e os montantes de tributos pagos, mesmo por micro e pequenas empresas, são altos. Então, consequentemente, o valor que o profissional que trabalha com esse tipo de serviço vai receber também é um valor interessante, tá? Uma outra coisa que torna a recuperação de créditos tributários muito interessante nos dias atuais é que hoje a gente está falando de um processo que é muito mais rápido e digital. Quando eu comecei a trabalhar com recuperação de créditos, a gente fazia os levantamentos de créditos usando livros físicos, por exemplo, livro de apuração do ICMS, usávamos livro de entrada, livros de saída, pegávamos ali os DARFs na mão para poder analisar os montantes de tributos que foram pagos. Hoje não. Hoje nós estamos falando de um modelo que é completamente digital.
Antigamente a gente tinha que protocolar o pedido de restituição ou a compensação na própria Secretaria da Receita Federal de forma física. Hoje a gente faz isso tudo através da internet, de forma muito prática, muito ágil e 100% eletrônica. Então, esse modelo operacional evoluiu e, consequentemente, a gente ganhou muito com isso. Também se trata de uma grande oportunidade por ter valores altos de remuneração. Como eu falei para vocês, você imagina aí, a gente trabalha geralmente na recuperação de créditos com um montante de tributos pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Então é normal que uma microempresa pague indevidamente nos últimos 5 anos 50 mil reais, 60 mil reais, 100 mil reais. E vamos supor que você fechou um honorário de 30% sobre esse valor de crédito. Então você fechou uma empresa com 100 mil reais nos últimos 5 anos e você vai receber 30 mil reais no primeiro serviço. É muito comum, eu às vezes falo que é fácil, quando você fala de recuperação de créditos, você ganhar de 15 a 30 mil reais, mas você pode chegar a ganhar muito mais do que isso. Eu estou estabelecendo só um parâmetro inicial, tá? E hoje em dia existe muita facilidade na execução do serviço. Tem ferramentas que fazem um levantamento de crédito de maneira muito rápida. O pedido de restituição e a declaração de compensação são feitos através da internet, também de maneira muito rápida, direto lá no portal do Simples Nacional. Então, hoje é um serviço que é feito de maneira muito simples, muito prática, muito rápida e que pode ser aproveitada pelos profissionais. Então, pessoal, diante de todos esses pontos que eu mostrei para vocês aqui, trabalhar com recuperação de tributos se tornou uma grande oportunidade no nosso mercado de contabilidade e de tributação, tá? Seja você contador ou advogado. Se você deseja atuar na área tributária, o trabalho de recuperação de créditos tributários se desenha como uma grande oportunidade. E aí, pessoal, o que eu preciso saber para trabalhar com recuperação de créditos tributários? Bom, o que você vai precisar saber? Primeira coisa, você vai precisar conhecer os conceitos relacionados à recuperação de créditos. E que conceitos são esses? Você tem que entender o que é um pagamento indevido a maior. E aí, de forma muito simples, eu vou explicar para vocês aqui, tá? Vamos imaginar que a conta de energia da sua casa, ela deu R$200, certo? Ela deu R$200. Só que, no momento que você foi fazer o pagamento lá pelo Internet Bank, você digitou errado e pagou, ao invés de R$200, você pagou R$400. Então, você fez um pagamento indevido, você fez um pagamento a maior. E você tem o direito legítimo de restituir o valor que foi pago a maior. E existem duas possibilidades. Você pode entrar com um processo administrativo na empresa de energia e dizer assim, olha, me devolve meu dinheiro. Ou você pode dizer o seguinte, olha, abate aí esses R$200 que eu paguei a mais na minha próxima conta de energia. Quando a gente fala de recuperação de créditos tributários, é exatamente a mesma coisa. Você tinha um valor de tributo, pagou a mais e você pode restituir esse valor, recebendo ele de volta, ou você pode compensar esse valor que foi pago a maior com os valores de tributos que você vai ter que pagar nos próximos meses, tá? Os valores vincendos. Então, esse é um conceito de pagamento indevido a maior. Você tem que entender o que é o levantamento de créditos tributários. O que é esse processo de levantamento de créditos? Ora, imagine que eu peguei uma empresa para fazer a recuperação de créditos. Eu vou analisar os últimos 5 anos. Durante essa análise dos últimos 5 anos, eu vou levantar o montante de tributos que foi pagos indevidamente ou a maior. Então, eu vou levantar o montante de créditos tributários. Então, esse processo de levantamento, durante muito tempo, ele foi o grande vilão da recuperação de créditos tributários, porque era um trabalho 100% manual, burocrático. Hoje já existem ferramentas tecnológicas que vão te permitir entender como fazer esse levantamento de forma muito rápida. Nós temos o pedido de restituição. O pedido de restituição é quando eu peço à autoridade fiscal que me devolva o dinheiro que foi pago a maior. No exemplo que eu citei anteriormente, eu tenho R$200 que eu paguei a maior e quando eu faço o pedido de restituição, eles me pagam esse valor de volta. Já a declaração de compensação é quando eu vou compensar o montante de tributos que eu estou devendo
com aquele que eu já paguei a maior. Então eu vou dizer assim, olha, eu estou te devendo R$300, mas eu já paguei 200 a maior, então fazendo o encontro de contas eu vou pagar somente 100. Essa é a declaração de compensação. É importante deixar claro, tá, pessoal, que tanto o pedido de restituição como a declaração de compensação já tem regras e prazos pré-estabelecidos para serem atendidos pelo fisco, conforme a Instrução Normativa 1717, dentre outros, tá? Então, o prazo para você ter o seu dinheiro de volta hoje ele é de no máximo 60 dias. Não é incomum que nós tenhamos aqui no nosso escritório pedidos de restituição que o dinheiro cai na conta do empresário em menos de 30 dias, em 28 dias o dinheiro cai na conta. Mas o prazo máximo, o prazo limite é de 60 dias. Já na compensação, essa compensação acontece de forma imediata, porque eu tenho um valor devendo e eu abato o montante devido com aquilo que eu já paguei a maior. Então, esses conceitos básicos relacionados à recuperação de créditos tributários é o que você precisa entender para começar. Você precisa entender o que é a recuperação de créditos na esfera administrativa. E esse montante de créditos na esfera administrativa, ele ocorre quando? Quando eu deixo de aproveitar algum benefício ou incentivo fiscal que eu poderia aproveitar, como, por exemplo, algum crédito de PIS e COFINS que eu poderia ter tomado e por desconhecimento, por engano, por erro, eu não tomei esse crédito de PIS e COFINS. O mesmo acontece com relação aos créditos de ICMS. Eu poderia ter tomado crédito de ICMS sobre o ativo imobilizado, eu poderia ter tomado crédito de ICMS nas minhas operações de compras e eu, por algum engano, por algum equívoco, deixei de tomar esse crédito. Existem vários casos de incentivos fiscais no âmbito do lucro real que eu poderia ter aproveitado e esqueci de tomar ou não conhecia aquele incentivo, aquele benefício fiscal. Então isso fez com que eu pagasse tributo indevidamente, pagasse tributo a maior. Nós temos a questão das teses, como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, a exclusão da CCLL da base de cálculo do imposto de renda. Então existem diversas teses tributárias que também devem ser consideradas quando a gente fala de recuperação de créditos na esfera administrativa e quando a gente fala que o contribuinte deixou de aproveitar algum benefício ou algum incentivo fiscal, tá? Existe também a situação, ainda na esfera administrativa, quando eu deixo de aproveitar algum crédito de retenção. Então imagine que eu sou um prestador de serviço, prestei o serviço, foi retido o valor de tributos do meu pagamento, mas eu não apropriei essa retenção no meu imposto devido. Consequentemente, eu paguei em duplicidade. Então esse ainda é um caso muito comum que leva as empresas a pagarem tributos indevidamente. Acontece também na esfera administrativa de eu oferecer à tributação rendimentos ou operações que não deveriam mais ser tributados. Então isso acontece muito com produtos monofásicos, que já foi pago lá na indústria, lá no importador, o montante de tributo relacionado ao restante da cadeia econômica. Isso acontece com farmácias, com revendedores de baterias, com autopeças, com distribuidores de bebidas, lojas de conveniências e postos de combustíveis, mercados, né, supermercados, mercadinhos, parte de perfumaria. Então isso tudo são situações pet shop, onde já foi pago o produto monofásico, já foi pago lá na indústria, no importador, não era para ser pago novamente e muitas vezes acaba sendo pago novamente, tá? Isso também ocorre com o ICMS substituição tributária, onde a indústria é o contribuinte substituto, o restante da cadeia fica substituída, mas por desconhecimento, por achar o ICMS muito complexo, as empresas acabam pagando novamente o ICMS sobre determinadas operações, tá? Nós temos, pessoal, na esfera administrativa, o pedido de restituição. Esse pedido de restituição, tanto para as empresas do Simples Nacional como para demais pessoas jurídicas, tá? No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, esse pedido de restituição é feito via ECAC ou pelo próprio portal do Simples Nacional, mas é feito totalmente pela web. E nós temos o recebimento em no máximo 60 dias do valor que foi pago indevidamente ou a maior, e esse crédito do valor é feito diretamente na conta da empresa.
Quando eu vou fazer o pedido de restituição, eu informo os dados da conta da pessoa jurídica e o valor é pago diretamente na conta da pessoa jurídica, tá? Quando a gente fala das demais pessoas jurídicas, esse pedido de restituição é feito por meio de PERDCOMP, por meio do pedido de restituição que está lá dentro dessa declaração que é a PERDCOMP. No caso das compensações, nós temos compensações para as empresas do Simples Nacional, que podem ser com DAIs que já estão vencidos ou com DAIs que ainda vão vencer. E no caso das demais pessoas jurídicas, novamente nós vamos usar a PERDCOMP, vamos usar aqui a funcionalidade da declaração de compensação de valores, tá? Então, na esfera administrativa, nós temos todas essas possibilidades, tá? Só que, professor, eu sou advogado, eu vou aproveitar somente a esfera administrativa? Não, você tem um universo maior de possibilidades. Professor, eu sou contador e eu tenho parceiros advogados, eu tenho mais possibilidades? Sim, você vai poder aproveitar mais ainda. Como? Na recuperação de créditos tributários na esfera judicial, nós temos aquilo que nós chamamos de teses tributárias em evidências, que são aquelas teses que, em muitos casos, já estão pacificadas em favor do contribuinte, como é o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já tem diversas decisões em favor do contribuinte, e essa é a tese da década, é a tese mãe de muitas outras, como, por exemplo, da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que segue a mesma lógica da anterior. Nós temos a parte da não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória. Existem algumas verbas que elas são consideradas hoje remuneração e por isso é pago a contribuição previdenciária, porém já existem diversas decisões que consideram essas verbas como indenizatória, como é o caso de um texto de férias, dentre outras, tá? Que não deveria ser pago novamente. A não incidência do ICMS sobre a TURD e a TUST, que é sobre a conta de energia elétrica, são duas tarifas. O novo conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS. Então, isso tudo aqui trazem diversas oportunidades de recuperação de créditos na esfera judicial, tá, pessoal? E aí nós temos, o que é que eu preciso saber ainda sobre recuperação de crédito? Eu preciso saber sobre a parte de fechamento de contratos. Eu vou ter que saber fazer a prospecção de clientes, certo? Essa prospecção, seja ela online, através da internet, através do uso de ferramentas e de marketing digital ou offline. Eu vou ter que fazer reuniões para poder explicar para os empresários a respeito dessas possibilidades. Eu vou fazer negociações. Existem alunos meus, existem colegas de trabalho que negociam 30% de honorários, que é a média que a gente fecha aqui também. Tem alunos que negociam 20, 25, 15, depende muito do montante de crédito. Quanto maior é o montante de crédito, mais margem você tem para negociar um percentual. E você tem que saber de técnicas de fechamento de negócios, porque são muitas oportunidades, mas você vai ter que ter técnica para poder prospectar, fazer as reuniões, fazer as negociações e fazer os fechamentos, tá? Então, todos esses conceitos eles são muito importantes para que você trabalhe com recuperação de créditos. Professor, quais são os conhecimentos adicionais que eu vou precisar ter? Bom, você vai precisar ter conhecimento sobre revisão fiscal e auditoria digital. Isso é importante por quê? Porque para fazer o levantamento dos créditos, durante esse momento, durante a revisão fiscal, durante a auditoria digital, você vai identificar diversas oportunidades tributárias. E é interessante que aqui, por exemplo, no nosso caso, na nossa empresa, Compliance, e na C4 Consulting, nós utilizamos muito o quê? Nós utilizamos muito a revisão fiscal e a auditoria digital como um produto de entrada. Então, por exemplo, eu vendo para o empresário uma revisão fiscal, eu vendo uma auditoria digital e durante esse trabalho eu identifico créditos de tributos que foram pagos indevidamente, que foram pagos a maior. Então eu sou pago para fazer a revisão fiscal, eu sou pago para fazer a auditoria digital e eu também vou receber pelo trabalho de recuperação de créditos. Você tem que entender de planejamento tributário. Por quê? Porque tão importante quanto recuperar o tributo que foi pago
A maior indevidamente no passado é garantir que eu não vou pagar tributos indevidamente, que eu não vou pagar tributos a maior no futuro. E o planejamento tributário objetiva diminuir a carga tributária da empresa de forma legal, de forma lícita. Então, eu preciso entender de planejamento tributário para que eu possa garantir que a empresa vai pagar o mínimo de tributo possível dentro da legalidade. Eu vou precisar entender da apuração de PIS e COFINS. Por quê? Porque eu preciso entender da apuração das contribuições para garantir que a empresa vai pagar somente aquilo que precisa ser pago. Não é incomum, quando a gente vai começar um processo de revisão fiscal, a gente perceber que a empresa está pagando PIS e COFINS indevidamente, pagando a maior, pagando errado, porque a pessoa, o profissional que estava fazendo aquela apuração, não tinha um conhecimento suficiente sobre a apuração dessas contribuições, tá? Eu vou ter que entender sobre a apuração do ICMS, tanto normal como o ICMS substituição tributária, exatamente porque aí moram algumas hipóteses de créditos tributários, então eu vou ter que ter uma boa bagagem, uma boa base de conhecimento sobre o ICMS normal e sobre a substituição tributária, para que eu possa aproveitar ao máximo as possibilidades da recuperação de créditos. E eu vou ter que entender de algumas obrigações acessórias, tá, pessoal? Vou ter que entender sobre PERDCOMP, tanto pedido de restituição como declaração de compensação. Vou ter que entender como é que se faz o preenchimento de uma DCTF. Vou ter que entender como é que se faz o preenchimento de uma FD Contribuições. Isso tudo são coisas importantes que vão me ajudar no processo de recuperação de créditos tributários. E agora, já chegando na reta final da nossa aula, a gente vem para a parte prática, tá? O que é que eu preciso fazer para colocar em prática os meus conhecimentos e aproveitar essa oportunidade da recuperação de créditos tributários, professor? Primeira coisa é que você precisa começar a prospecção de clientes. Seja essa prospecção online ou seja ela offline, você tem que criar uma estratégia de captação de clientes e conseguir alcançar ali essas empresas. Uma das grandes vantagens do serviço de recuperação de créditos tributários é que praticamente toda empresa é um potencial cliente para você. Então você tem que começar essa prospecção. Mas você pode hipernichar, você pode dizer assim, eu quero trabalhar só com empresas do Simples, só com farmácias do Simples Nacional. Show de bola! É um potencial de público tremendo, fantástico. Você vai precisar ter em mãos um checklist da documentação que é necessária, tá? Então eu vou precisar saber exatamente quais documentos pedir à empresa, vou ter que saber exatamente quais são as informações que serão necessárias para que eu possa proceder os levantamentos de créditos tributários. E para fazer esses levantamentos de créditos, eu vou precisar ter as planilhas corretas, as planilhas inteligentes que otimizem o meu trabalho de levantamento de créditos, ou eu vou precisar ter os softwares corretos para fazer os levantamentos de créditos tributários, tá? A gente explica em detalhes tanto o que são as planilhas como quais são os softwares que podem te ajudar nesse processo. Você precisa saber exatamente o passo a passo dos pedidos de restituição e de compensação. Eu preciso saber exatamente como que eu faço um pedido de restituição, o que é que eu tenho que informar nesse pedido, como é que eu vou orientar o meu cliente quanto a esse recebimento, como é que é feita a compensação de valores que eu estou devendo ou que ainda vão vencer. Você vai ter que saber como fechar os serviços e como se comportar em cada etapa do processo. É muito interessante isso, pessoal, porque eu vejo muita gente que quer trabalhar com recuperação de créditos cometendo alguns erros bem básicos. Por exemplo, tentar vender o serviço de recuperação de créditos pelo telefone. Não, pessoal, esquece. Quando você liga para prospectar, você está querendo vender a reunião e não já o serviço. Na reunião, você vende o levantamento de créditos. Depois do levantamento de créditos, você vende a assinatura do contrato e já com o contrato você vende o pedido de restituição. Então, em cada momento, você precisa respeitar o timing da negociação, o timing do processo de recuperação de créditos. E isso você precisa de uma estratégia, de uma maturidade técnica para poder entender cada momento, tá? Você precisa também ter o acompanhamento de profissionais que sejam referências, tá? Porque eu, quando comecei, procurei minhas referências também na parte de recuperação de créditos para que eu não cometesse erros. E essas referências, elas devem ser contadores e advogados, tá? Então, por exemplo, como contadores, você tem pessoas que podem lhe ajudar, como eu, professor Felipe Guerra, e o professor Marcos Lima, que é contador. Como advogado, você tem o professor Felipe Teixeira, que é feríssima
entende muito sobre recuperação de créditos tributários. E também, mais importante de tudo isso, é você ter um método testado e validado. E aí eu quero te apresentar o melhor método que eu conheço para que você possa trabalhar com recuperação de créditos tributários, que é o Programa de Recuperação de Créditos Tributários. Esse Programa de Recuperação de Créditos Tributários, ele é um curso completo através de videoaulas práticas, onde eu, o professor Marcos Lima e o professor Felipe Teixeira entregamos para você exatamente tudo o que você precisa ter em mãos para trabalhar com recuperação de créditos tributários. Nós te mostramos como você vai prospectar os clientes, exatamente como você deve fazer em cada etapa. Eu te dou um passo a passo de como é que tem que ser o script da tua ligação de prospecção, como é que devem ser teus indicadores de prospecção diária, como é que tem que ser tua primeira reunião, como é que tem que ser tua negociação, como é que tem que ser o fechamento. Nós te mostramos como é que você vai fazer o levantamento dos créditos tributários passo a passo, como é que você vai fazer o pedido de restituição de compensação mostrando a tela. Nós te mostramos os modelos das petições, os modelos das iniciais para que você possa ingressar com a ação em caso de sendo advogado. Nós temos uma comunidade de profissionais que trabalham com recuperação de créditos, onde eles trocam experiências do dia a dia. Essa comunidade é moderada pelos professores. Nós temos um suporte 100% profissional. Muitos dos nossos alunos dizem que o nosso suporte é uma verdadeira consultoria, porque nós somos muito próximos. Em alguns casos, nós fazemos reuniões com os alunos para ver ali a situação prática dele. Você vai ter o acesso durante um ano a todo o conteúdo do treinamento, a tudo isso que eu estou te apresentando. E eu estou abrindo agora 50 vagas para esse curso, para o Programa de Recuperação de Créditos Tributários. Professor, eu vou ter que pagar uns 10 mil reais para fazer um treinamento tão completo como esse? Não, pessoal. O teu investimento vai ser somente de R$ 194,56 por mês. Pessoal, esse investimento é irrisório, perto dos retornos que você vai ter quando você começar a trabalhar com recuperação de créditos tributários. E diante de um investimento tão irrisório, tão pequeno para a oportunidade que você está tendo, eu quero te perguntar, qual é a tua desculpa para não fazer esse treinamento hoje? Será que realmente, diante de todas essas possibilidades que eu te mostrei nessa aula, não vale a pena você investir R$ 195 por mês, eu estou arredondando, para fazer um treinamento que vai te fazer faturar o tanto que esse programa de recuperação de créditos tributários pode? Diante de um retorno que é muito rápido, como eu te mostrei, eu vou te ensinar como prospectar o primeiro cliente, como fechar o negócio, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro e com um retorno rápido. Será que não vale a pena? Você ter professores que vivenciam a prática do mercado. Nada do que eu vou te ensinar, nada do que o professor Marcos Lima, o professor Felipe Teixeira vão falar, são coisas que a gente aprendeu somente em livros. Não! Tudo isso a gente vivencia na prática, no nosso dia a dia. Eu abro números, eu abro aqui o meu processo de gestão de comercial, gestão de contratos. Eu mostro exatamente tudo, assim como os demais professores, que você precisa saber para que você atue com recuperação de créditos tributários. E o mais interessante, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você nunca tenha feito uma recuperação de créditos tributários, pode ter certeza que você vai aprender e vai conseguir fazer, tá? Então, aproveita essa oportunidade, clica no botão aqui embaixo, conhece esse serviço de recuperação de crédito tributário, conheça o programa de recuperação de créditos tributários, pode ser também através desse link, tá? professorfelipeguerra.com.br/recuperação-de-créditos-tributários. Aqui você vai encontrar um vídeo que vai te explicar tudo sobre o programa. Você vai ver aí como é que você vai fazer para faturar inicialmente, tá? Inicialmente de 15 a 30 mil reais por mês. E eu vou detalhar tudo que nós vamos ver em cada etapa do nosso treinamento, tá? É um treinamento muito completo. Nós estamos disponibilizando para essa turma especial alguns bônus exclusivos, como o curso de auditorias digitais, o treinamento de planejamento tributário na prática, o curso de PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, o curso de ICMS normal e substituição tributária, o treinamento de prática de PER, COMP e DCTF. Isso tudo aqui são bônus, tá? Fora o conteúdo do curso. Isso aqui são bônus exclusivos para essa turma, para essas 50 vagas que eu estou abrindo agora, tá?
Então não deixa para depois, não adie essa decisão, faz agora mesmo a tua inscrição no programa de recuperação de créditos tributários. Eu te vejo na nossa área de membros, na nossa área exclusiva de alunos. Um forte abraço e até mais.